Olá, pessoal. Voltei aqui para a gente poder falar um pouco sobre alguns eixos que são cobrados nessa prova do SAEB. Então, separei aqui, selecionei duas imagens para a gente refletir um pouco sobre ambas. Então, nessa primeira imagem, que eu tenho aqui uma lâmpada, e essa lâmpada ela está forrada por uma ramificação, né, de uma planta. Inclusive, o plano de fundo dessa imagem, né, também tem cores que remetem à natureza, para a gente refletir um pouco sobre o que seria essa informação que aparece aí de maneira implícita. Então, a prova, ela cobra do aluno ou da aluna esse olhar em relação à compreensão dessa imagem. Então, nesse caso aqui, eu tenho um gênero que tem para mim aqui uma imagem e também tem um recurso gráfico, um texto escrito aqui, que vai fazer com que essa imagem tenha ligação direta com esse texto e vice-versa, ou seja, eu tenho uma linguagem híbrida, né? Eu tenho imagem visual aí, a linguagem verbal e não verbal, trazendo para mim uma exemplificação que pode ser uma campanha publicitária, que pode ser um aviso, que pode ser apenas, né, uma campanha ligada a algum tipo de ONG que trabalhe com a natureza, mas que vai cobrar de mim esse tipo de habilidade. Então, eu tenho aqui o recurso de hoje para uma manhã brilhante. Então, por que se utilizar essa lâmpada? Porque a lâmpada ela tem uma relação direta com o brilhar, com o acender. Mas esse brilhar, nessa perspectiva dessa imagem, desse modelo aqui, é um brilhar que tenha uma memória, não é? Que tenha uma percepção de um lugar que a gente possa dizer que preserve a natureza, não só de preservar, mas de cuidado com a natureza, de que pense essa natureza como algo imersivo dentro dessa luz que está brilhando, né? Desse amanhã brilhante. Então, para esse amanhã brilhar, ele precisa ter uma relação direta com essa natureza, com o verde, com a preservação. Então, existem várias perguntas que são cobradas no sentido de que você possa observar essa ligação entre os elementos que são não verbais e os elementos verbais e como esses elementos se relacionam e como esses elementos se relacionam, a gente diz que são informações que acabam se configurando de forma implícita, ou seja, de maneira subjetiva, que não é tão fácil de ser lido, a não ser que eu faça uma ligação, uma junção entre os dois elementos, que eu faça esse reconhecimento de que a lâmpada faz alusão à parte do brilhar e que essa planta coberta dessa parte aí verde, esverdeada, remetendo a plantas, né, a uma árvore trepadeira, tem uma relação com esse perdurar verde, que seja verde, né? Então, quando eu pensar em inferir, eu sempre vou estar compreendendo. Inferir um texto é diferente de ler um texto. Nem todo mundo que lê compreende. Então, para eu poder inferir, eu preciso levar em consideração o contexto que aquele texto está inserido e preciso também levar o contexto que esse texto está sendo elaborado e o propósito comunicativo dele. Então, o propósito comunicativo aqui dessa propaganda, né, do mundo salesiano, é exatamente aqui dessa campanha publicitária, fazer uma reflexão sobre esse futuro, mas esse futuro verde. Outra imagem que eu tenho aqui, que também vai trazer como ênfase essa linguagem verbal e não verbal, é 720 milhões de copos descartáveis vão para o lixo todos os dias. Faça a sua parte e adote uma garrafa. Na lateral eu tenho uma garrafa e aqui no faça a sua parte do lado esquerdo eu tenho um bonequinho jogando esses copos descartáveis, aparentemente dentro de um lixeiro aí que só faz essa coleta de produto reciclado. Então, a partir do momento que eu penso que a reciclagem ela faz parte dessa manutenção dessa natureza, porque se recicla, então se recicla eu não vou poder usar de novo, eu estou fazendo uma compreensão do que esse enunciado está trazendo para mim de forma implícita. Porque de forma explícita ele fala de 720 milhões de copos. E de forma implícita eu vou fazer uma reflexão de que se eu reciclar esse lixo,
eu estou contribuindo para que essa natureza ela perdure por mais tempo. Então, o que é implícito carece, necessita de uma compreensão do todo. O que está explícito eu encontro diretamente dentro desse texto aqui. As cores também devem ser levadas em consideração como leitura de imagem. Se eu fosse colocar aqui como ponto principal, de que maneira a temática vem sendo abordada aqui, se eu pudesse definir que essas duas imagens elas se relacionam, é porque eu também compreendo que a temática ela é dialógica, ela mantém relação. Ou seja, se eu estou falando de preservação da natureza, o fato de eu reciclar um copo, não é, de eu utilizar a minha própria garrafinha, eu estou contribuindo para que esse planeta ele perdure por mais tempo. Então, eu também estou fazendo uma relação interseccional entre esses elementos. Logo, qual é a conclusão que eu tiro disso daí? Quando eu for responder uma pergunta, eu tenho que levar em consideração o todo, o que essa questão está perguntando, se eu conheço ou não esse gênero textual, e se eu não conhecer esse gênero textual, a primeira coisa que eu vou fazer é uma breve leitura do que esse texto está trazendo para mim, seja ele um texto não verbal, ou seja ele um texto verbal. E se cobrar de mim as duas coisas, eu preciso levar em consideração o contexto que esse material está sendo inserido, que vai culminar, inclusive, com o propósito comunicativo do texto, que é o objetivo que o texto tem. Então, isso são dicas que podem te ajudar a responder a essa prova com um pouco mais de tranquilidade, que são provas e textos com questões que a gente já tem afinidade, mas que por muitas vezes a gente perde essas questões exatamente porque a gente não fez uma leitura adequada do gênero que está sendo solicitado. É isso. Fica comigo aí que haverá um próximo vídeo para a gente falar também sobre coesão, coerência, sobre charge, sobre tira. É isso.